Êxodo, capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. Esse versículo quer dizer que a genealogia de Arão e Moisés menciona Arão e Joquebede como seus pais. O fato de Moisés ser descendente de Levi é apropriado, considerando-se responsabilidades posteriores dele na instituição da adoração nacional, uma vez que a tribo de Levi foi separada para serviço sacerdotal. Leitores em culturas que valorizam a atratividade aparente podem se perguntar se a mãe teria cuidado do bebê, no caso dele não ter beleza. A reação dela é provavelmente melhor entendida a partir do contexto de uma alta taxa de mortalidade infantil. A mãe reconheceu que, se não fosse o decreto do faraó, este bebê certamente viveria e prosperaria. Além disso, o adjetivo amplamente positivo, traduzido como formoso, é muitas vezes traduzido como bom e podia descrever itens variados, como uma vaca, casas, uma árvore, terra, um procedimento ou aquilo que é moralmente reto. A combinação de ver com bom, em êxito, repercute o seu uso em Gênesis. Hebreus 11:23 refere-se à ação de esconder essa criança como um exercício de fé por parte dos seus pais. Não há dúvida de que ambos estavam envolvidos, embora a narrativa focalize aquilo que a mãe e a irmã fizeram. Versículo 3. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela, e ela colocou nos juncos à beira do rio. Esse versículo quer dizer barro e piche deixaram um cesto impermeável. Até o barco de tamanho real podiam ser vedados da mesma maneira. Versículo 4. A sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a sua irmã era Miriam. Se um bebê fosse encontrado, as pessoas olhariam ao redor em procura da mãe. Porém, uma pequena garota atrairia pouca atenção e poderia relatar a sua mãe, ou melhor ainda, poderia pensar rapidamente em oferecer os serviços de sua mãe. 5. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-o aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele, e disse: Esta é uma das crianças dos hebreus. Esses versículos querem dizer que o fraseado em hebraico segue os movimentos da filha de Faraó, mais de perto do que o fraseado em português pode fazer com facilidade, ajudando a refletir sua posição de influência. Então disse a sua irmã e a filha de Faraó: Devo ir e chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que o amamente o menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: Vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: Toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela levou a filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela chamou seu nome Moisés, e disse: Porque eu tirei da água. Esses versículos querem dizer que durante o período do Império Novo, o Egito conduziria meninos estrangeiros à corte para treiná-los com vistas aos serviços em territórios egípcios. As ações da filha do faraó continua o desvirtuamento dos planos deste por mulheres, embora ele considerasse as filhas seguras o suficiente para deixá-las viver. O nome de Moisés tinha significação tanto para ouvintes egípcios como para hebreus. Em um nome egípcio como Titumés, Mes está relacionado com um verbo egípcio que significa gerar, produzir, dar à luz, e com o substantivo significa criança, enquanto Tut, Tot
era um deus deste modo, Tutmés, e o nome semelhante celebravam uma conexão entre o nascimento de uma criança e um deus egípcio. A filha do faraó deu o nome de Moisés de uma forma que se ajustava ao padrão egípcio para os nomes e comemorava a ação dela no resgate de sua vida, celebrando sua ligação com ele. O nome faz lembrar um verbo significado tirar, que para leitores hebreus deve ser soado apropriado para a pessoa que conduziu os israelitas para fora do Egito. O nome desta criança parece mais apropriado do que o faraó ou sua filha poderia ter pensado. Versículo 11. E aconteceu naquele dia, quando Moisés havia crescido, que ele saiu e seus irmãos e viu suas cargas. E ele viu um egípcio ferir um hebreu, um de seus irmãos. E ele olhou para um lado e para o outro, e quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e o escondeu na areia. Esses versículos quer dizer que a cautela de Moisés indica que sua ação foi deliberada. Matou traduz a mesma raiz da palavra para espancar, e espancamento, e espancando. Em outras palavras, o egípcio estava batendo em um hebreu bateu em outro hebreu, e Moisés bateu no egípcio, mas com um resultado diferente. Escondeu traduz uma palavra usada às vezes em contextos que envolvem enterrar alguma coisa. Ela é diferente da palavra usada no versículo 2 e 3 e acerca da ação da mãe de Moisés ao escondê-lo. Versículo 13. E quando saiu no segundo dia, eis que 2 homens dos hebreus estavam contendo, e ele disse que o fazia a injustiça. Por que feres a teu companheiro? E ele disse: Quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: Certamente esse negócio já é conhecido. Esse versículo quer dizer que Moisés expressou surpresa ao ver que 2 homens dos hebreus estavam contendo. Este incidente é a evidência de que a liberação dos israelitas do Egito exemplifica a fidelidade e a graça de Deus. Ela não ocorreu por serem todos eles pessoas boas e merecedoras. Versículo 15. Então, quando o faraó soube disso, tentou matar Moisés, mas Moisés fugiu da face do faraó e habitou na terra de Midian e se assentou junto a um poço. Esse versículo quer dizer que a terra de Midian abrangia um território na atual Arábia Saudita, a leste do Golfo de Aqaba, a península de Sinai. A oeste não teria sido suficiente longe de Faraó para ele estar seguro, visto que o Egito tinha interesses de mineração no Sinai e ele estava sob o controle militar do Egito. Quando ele se assentou junto a um poço com um recém-chegado, Moisés se posicionou para encontrar pessoas com um servo de Abraão e o fizera ao encontrar Rebeca, e como Jacó tinha feito quando encontrou Raquel. Versículo 16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram e tiraram água, e encheram seus bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Esse versículo quer dizer que o sacerdote de Midian, o pai de 7 filhas, era chamado Reuel, Obabe e mais frequentemente Jetrô. Os outros homens com mais de um nome incluem Jacó, Gideão e Salomão. Os midianitas eram descendentes de Abraão, por meio de sua esposa Quetura. Em razão desta conexão, é possível que Jetró conduzisse as pessoas na adoração do Deus de Abraão, e Isaac, como Melquisedeque o fizera. Os midianitas, como um todo, parecem ter sido habitantes nômades do deserto, que mais tarde foram inimigos de Israel. Versículo 17. Então vieram os pastores e expulsaram, mas Moisés se levantou e os ajudou, e deu de beber ao seu rebanho. E quando elas viram a Reuel, seu pai, ele disse: Por que voltaram tão cedo hoje?
E elas disseram: um egípcio nos libertou da mão dos pastores e também tirou água suficiente para nós e deu de beber ao rebanho. Esses versículos quer dizer que novamente Moisés veio em defesa de alguém, mas dessa vez não tinha nada a ver com os israelitas ou sua condição. Ele livrou um grupo de pastoras do que parecia ser uma importunação comum, e elas pensaram que ele fosse um egípcio. A identidade de Moisés continuava a ser uma questão. E ele disse a suas filhas: e onde ele está? Por que vós deixastes o homem partir? Chamai-o para que ele coma pão. E Moisés ficou contente em habitar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. E ela lhe deu um filho. E chamou seu nome de Gerson, pois ele disse: fui estrangeiro em uma terra estranha. Esse versículo, nome Gerson, refletia a posição do filho como um estrangeiro, tanto no Egito como em Midian. E aconteceu, ao passar do tempo, que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E eles clamaram, o seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu seus gemidos, e Deus lembrou do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Esses versículos quer dizer que a palavra para suspiraram descreve um homem com os braços quebrados. Em Ezequiel 30, 24. 4 palavras diferentes para o clamor israelitas e 4 palavras para as respostas de Deus se combinam para formar uma significativa declaração do desespero e resposta. A formalidade é aumentada no hebraico pela incomum repetição da palavra de Deus, como sujeito de cada verbo no versículo 24, que também ressalta a superioridade e a soberania de Deus. Deus ouviu, Deus lembrou-se, Deus olhou, Deus atentou. A ação de Deus de lembrar-se é mais do que ter consciência mental. Ela implica uma ação de acordo com as suas promessas pactuais. A ordem ao lembrar-se do dia de sábado é paralela à ordem para guardar o sábado. Viu, ouviu, traduz um verbo frequentemente traduzido como saber ou conhecer, que, como lembrar, normalmente envolve mais do que estar cônscio de informação. Aqui ele traz a ideia de ter consideração por ou alguém e de agir com preocupação pessoal. Porque Deus conheceu a situação deles e os agiu. Os israelitas e os outros haveriam de conhecê-lo de um novo modo. Este versículo assume de que os leitores estão familiarizados com as promessas que Deus tinha feito e confirmado por meio de pactos com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles.